Boa noite a todos. Estamos em mais uma reunião do grupo Conservador S. E mais uma vez, o privilégio de receber o nosso querido amigo, professor mestre Maurício Canto Júnior. Maurício, não sei nem como agradecer. Você é sempre muito solícito, querendo compartilhar conosco tudo aquilo que não só você tem refletido, mas aquilo também que o Senhor, que Deus, tem colocado no seu coração. Porque essa inteligência sua, acredito, como todo mundo que está nessa sala, é um presente de Deus. Maurício, obrigado e o tempo é seu. Muito obrigado, Marco. Primeiro, agradecer o convite pelo Paulo. Gosto muito do grupo de vocês. E essa é uma das atividades mais importantes que podem ocorrer hoje no Brasil. As pessoas se reunirem para terem amor à verdade e buscarem compreender a realidade. Nada mais importante que vocês estão fazendo. Então, quando eu fui convidado, eu não tive dúvidas. Eu falei, vamos conversar, e vamos conversar sobre esta minha tese da Uma Arquitetura do Poder. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é que na relação entre intelectual e cultural, eu estou praticando agora uma atividade intelectual. Qual é a diferença? Na atividade cultural, a gente compreende o que tenha sido produzido de atividade intelectual no mundo e a gente distribui essa atividade. Quando a gente for analisar a teoria do poder, na teoria do poder da igreja, a gente vai ver que ela é mais conhecida como tradição. Mas numa segunda classificação, fora da teoria do poder, a atividade intelectual é essa na qual você promove o desenvolvimento de uma nova teoria, de novas perspectivas, novas formas de se avaliar a realidade. Então, quando eu tratar desta uma arquitetura do poder, é importante ter a consciência disso, de que esta é uma atividade desenvolvida autoral, uma teoria autoral, no qual eu reúno vários elementos culturais produzidos no meio, tanto no meio acadêmico e principalmente fora, que é onde mais tem atividade cultural, para a gente ter uma compreensão de como compreender, como saber os espaços de realização do poder. Então, quando eu falei uma arquitetura do poder, é saber disso. Como o poder está desenvolvido no mundo e como esse poder é exercido no mundo. Primeira premissa, eu estou tratando apenas do poder natural. Eu não falo sobre poderes sobrenaturais. Todos nós que temos essa questão da espiritualidade, da manifestação sobrenatural no mundo, mas aqui trata-se especificamente da atividade natural. Tanto que, quando tratar no sumário da epistemologia, eu vou começar com as 4 dimensões, ou seja, eu vou começar a partir do Big Bang, daí eu vou tratar dos objetos que estão sujeitos ao poder, e daí eu vou explicar as ações possíveis perante esses objetos. Nisso eu vou explicar a tipologia do poder, conforme a teoria olaviana, que veio da teoria indiana, que inclusive tem uma cópia, isso eu descobri há poucas semanas atrás, o Plínio Correia tem um texto sobre poder e ele fala exatamente, muito proximamente, nos mesmos termos que é a teoria do Olavo, que é a teoria indiana das castas. Então, eu vou trazer daí o protocolo revolucionário besmenoviano, para no final explicar as táticas revolucionárias a partir da teoria dos 4 discursos. A teoria dos 4 discursos a gente já tratou aqui, e ela é muito longa, e é uma teoria que eu passei muito tempo explicando em sala de aula, quando eu lecionava em Direito, então a gente só vai passar por ela. Mas é por meio da teoria dos 4 discursos que a gente vai aplicar a tipologia do poder no protocolo revolucionário besmenoviano. Besmenov é um defector, né? Ele fugiu da União Soviética, ele participava da atividade de inteligência. Então, assim como o Golitsyn, o Pachepa, ele trouxe para o Ocidente quais são as formas de atuação da atividade revolucionária perante o mundo ocidental. Então, aqui tem uma pequena primeira sinopse, que é o método que eu vou utilizar vai ser o método de abordagem fenomenológico. E a partir do método de abordagem fenomenológico, o fator do espaço-tempo vai determinar uma ontologia. Então, por meio do método de abordagem fenomenológico,
eu vou começar no Big Bang, o Big Bang vai te trazer as 4 dimensões, as 4 dimensões vão trazer os objetos que vão ser frutos do poder, que vão gerar a teoria olaviana, que veio da teoria indiana, e dessa teoria olaviana a gente vai perceber que o protocolo revolucionário Bezmenoviano, do Yuri Bezmenov, ele se aplica diretamente, de forma direta, em relação a essa teoria, para a gente poder compreender a estratégia revolucionária. Da estratégia revolucionária, ou seja, xadrez, eu tenho brincado um pouco. Eu sabia que quando eu começasse a ficar velho, eu falei, vou querer brincar com coisas que sejam mais próximas, né, que eu não vou poder correr, tal, etc. Eu comecei a brincar agora com xadrez. O xadrez ele tem uma diferença muito clara entre tática e estratégia. A estratégia ela é posicional, é como está a localização das atividades. E como você desenvolve as atividades seria a tática. Então aqui eu vou explicar a estratégia revolucionária por meio da teoria do poder, começando no Big Bang com o método de abordagem fenomenológico. E com isso a gente vai daí, no final, poder discutir as táticas evolucionárias, ou seja, compreendendo os espaços de realização do poder, como esses espaços de realização do poder são feitos dentro da nossa realidade social. Desculpe. Então a gente começa com o que é o método fenomenológico. Então, o método fenomenológico, a primeira questão é você ter a humildade. O método fenomenológico, ele traz aquela certeza de que para você conhecer qualquer realidade, você sempre tem que partir da humildade. Se você acredita que você já sabe alguma coisa, como você vai aprender algo sobre um objeto novo? Você não vai aprender nada sobre objetos novos. Você só vai reunir preconceitos dos outros objetos que você viu na tua vida e vai aplicar para aquela determinada realidade. Ou seja, você vai resumir a categorias que não se equivalem necessariamente à categoria daquele objeto que você está discutindo. Esse é o juízo de Poquet. O juízo de Poquet lembra até um pouco aquele suspension of disbelief no discurso poético. Quando a gente tratar dele, a gente vai lembrar. Que é aquela questão de não achar que você sabe como as coisas são, mas você vai descobrindo conforme ela se manifesta para você. E essa capacidade dos objetos se manifestarem para você é justamente o fenômeno. Fenômeno é tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. A gente faz a síntese confusa, depois a síntese clara, por meio do espírito intelectual, para gerar os conceitos, e do conceito a gente gera os raciocínios, conforme a epistemologia que nós tentamos abarcar, que é a epistemologia da escolástica, especialmente tomista, de Santo Tomás de Aquino. Então, a gente faz o quê? Perceber os objetos na nossa realidade, e conforme você percebe esses objetos, ou seja, sem preconceitos em relação a ele, com o juízo de Poquet, tudo que aparecer você vai buscar o gênero próximo e diferença específica, conforme dizia Aristóteles. Ou seja, você vai percebendo aquele objeto, vai vendo, vai comparando até com o que você já compreende, para tentar determinar qual é a diferença específica daquele objeto, ou seja, qual é a essência daquele objeto, ou seja, qual é o núcleo conceitual, conforme a escolástica nos diz, daquele objeto, que é a redução eidética. Redução eidética é a busca do eidos, é a busca daquela essência, daquele aspecto fundamental do objeto. Eu sempre coloco o exemplo. Um ser humano, para ser humano, ele precisa ter cabelo? Se precisar ter cabelo, eu já não sou um ser humano. Precisa ter braço? Precisa ter perna? Não. Então não são partes do corpo que caracterizam, que determinam a essência do ser humano. A essência do ser humano nós conhecemos como a alma, né? É o núcleo da inteligência e da vontade, da capacidade de perceber a realidade e determinar o teu comportamento conforme a realidade que você compreende. Então a redução eidética é justamente isso, você buscar o eidos, buscar saber do que se trata aquele objeto. Então eu coloquei aqui uma citação, que é uma citação para mim é quase um mantra, desse livro, esse livro do Marcelo da Veiga Greuel. Agora ele só trabalha na Alemanha, nunca mais vi nenhum material dele em português. E eu encontrei esse livro quando eu fui visitar meu tio, Dom Narvalda com Assistência, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei parado esperando ele chegar numa livraria lá no Rio, gigantesca, com vários livros. Eu não podia comprar vários livros, já tinha comprado a passagem e tal, no 2000, sem sair da faculdade, etc. E esse livro era um livro minúsculo. Eu recomendo muito ler esse livro. Eu já li esse livro algumas vezes. Experiência, Pensar em Intuição, Introdução à Fenomenologia Estrutural, que ele dá uma varrida no significado epistemológico que passa a ser vergonhoso você ficar considerando Kant, ficar considerando até Fichte, Hegel, a patota toda do modernismo,
você olha aquilo e fala, não é possível a gente acreditar na epistemologia, a produção do conhecimento válido, que a gente chama hoje em dia de produção do conhecimento científico, né, caso eu não tenha falado. E ele dá uma definição do método fenomenológico que eu acho fantástico, que é proceder fenomenologicamente não significa somente partir da e basear-se na experiência do assunto a ser investigado, mas ter plena consciência do caminho que, uma vez percorrido e experimentado, pode ser descrito, refeito e corrigido por outros. O que importa é desenvolver uma sequência organizada de passos argumentativos que conduzam com transparência metodológica ao resultado. Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou realizar uma sequência organizada de passos argumentativos para conduzir a todos nós uma transparência metodológica ao resultado, ou seja, conhecer os espaços de realização do poder, como é realizada a atividade revolucionária dentro desses espaços, e especialmente, estrategicamente, como é realizado, e principalmente, taticamente, quais são os meios atualmente utilizados para que o projeto revolucionário tome efeito. Por óbvio, quando a gente lidar com a questão do revolucionário, nós sabemos, o primeiro revolucionário era aquele que portava luz, Lúcifer. É a primeira pessoa que ficou revoltada contra a ordem do mundo real. Então, num certo sentido, o que eu quero trazer aqui é a ordem de compreensão da realidade, a ordem de capacidade do indivíduo exercer a sua vontade, o seu domínio, o seu poder sobre a realidade, e com a perversão revolucionária, qual é a estratégia e quais são as táticas utilizadas para que a gente pudesse perverter o mundo diariamente, conseguir transformá-lo ainda mais como que ele está parecido com o que é hoje. Não sei se é o mais claro que eu posso deixar agora. Então, em relação ao método fenomenológico, está compreendido. Então, no método fenomenológico, eu tenho que começar de algum lugar. E eu iniciei do Big Bang. Então, minha primeira questão é, vamos começar do começo. No Big Bang, e deixa claro, isso daí veio da ontognoseologia do Miguel Reale. No Big Bang, ele traz as 4 dimensões, ou seja, a formação do espaço-tempo. Antes do Big Bang, não existia espaço-tempo, só existiam as flutuações quânticas. De acordo com a teoria cosmológica atual da física, nós compreendemos que haviam flutuações quânticas. Essas flutuações quânticas determinavam de que forma seria realizado o Big Bang e como iria se comportar os objetos produzidos por meio do Big Bang. O que isso significa? Por exemplo, quando a gente pensa 1 mais 1 em soma escalar, que em soma vetorial, 1 mais 1 é qualquer número entre mais 2 e menos 2. Mas em soma escalar, 1 mais 1 é necessariamente igual a 2. Então, o que a gente diz é o quê? 2 só era 1 mais 1 só é igual a 2 depois que você pensa nessa soma, ou antes mesmo de você fazer a soma, 1 mais 1 já é igual a 2. Antes mesmo de você fazer a soma, 1 mais 1 já é igual a 2. Você apenas declara a realidade a partir do momento que você a conhece, mas você não constitui a realidade por meio do teu conhecimento. Então, essa é uma noção primordial, é uma noção que justamente desafia a jaula kantiana. A realidade, ela não é produzida por meio do teu conhecimento, ela é descoberta e descrita por meio do teu conhecimento. E isto está descrito onde? Nas flutuações quânticas, naquela forma organizacional de como aconteceria o Big Bang. Então, ótimo, teve o Big Bang, surgiu o espaço-tempo. Quando surge o espaço-tempo, surgem os objetos que estarão sujeitos ao poder do indivíduo. Quais objetos existem em função do espaço-tempo? Bom, os objetos que estão no espaço-tempo, os objetos que não estão no espaço-tempo, os objetos que estão apenas no espaço ou apenas no tempo, entenderam? Como a gente tem apenas 2 elementos, o espaço e o tempo, ou os objetos estão no espaço-tempo, ou os objetos não estão nem no espaço nem no tempo, ou estão apenas no espaço e apenas no tempo. Os objetos que estão no espaço-tempo são os objetos que possuem referibilidade temporal e referibilidade espacial. São chamados de objetos físicos. Então, os objetos físicos são aqueles que ocupam lugar no espaço e duram por um determinado tempo, não são eternos. Além dos objetos físicos, nós temos os objetos que não ocupam lugar no espaço e não ocupam lugar no tempo. Eles existem apenas enquanto conceito, apenas enquanto ideia, por isso que é chamado de objeto ideal. Também já foi chamado pelo professor Luiz Gonzaga de objeto intelectual. E o que é um objeto intelectual? O objeto intelectual é, por exemplo, um triângulo.
Objeto intelectual ou um objeto ideal são, por exemplo, as relações matemáticas. É a própria descrição dos elementos fundamentais das flutuações quânticas, ou até, por analogia, é possível compreender como o mundo das ideias de Platão. Ou seja, aqueles tipos de objetos que são perenes, que são eternos, que são imutáveis e compõem a nossa própria realidade por meio de um reflexo do que aqueles objetos sejam no mundo real. Um exemplo claro é o triângulo. Eu sempre fazia isso em sala de aula, eu pegava e desenhava um triângulo no quadro negro. E perguntava para os alunos: isso daqui é um triângulo? Os alunos iam falar: é um triângulo. Daí eu falava: não, pergunta capciosa para vocês, futuros advogados, se acostumarem com isso. Isto não é um triângulo, isto é a representação de um triângulo. Isto é um desenho de um triângulo. Por quê? Porque o triângulo já existe a partir do momento que você pensa em um polígono fechado de 3 lados. E um triângulo hoje era um triângulo na Idade Média, era um triângulo na Idade Antiga, era um triângulo antes da existência dos macacos. Um triângulo sempre foi o... Ele não depende do ser humano. Então, o objeto ideal, ele existe independentemente do ser humano. O ser humano apenas reconhece esses objetos e pode utilizá-los na própria realidade. Dos objetos que existem no espaço-tempo, objetos físicos. Dos objetos que não existem no espaço-tempo, objetos ideais. Objetos que existam apenas no espaço e não existem no tempo, ou seja, existe algum objeto que ocupe lugar no espaço e dure para sempre? Não existe. Lembre, né? Do Big Bang, nós teremos o Big Crunch. Do Big Crunch, o mundo surge, o universo surge, e depois o universo deixa de surgir com o Big Crunch. No Big Crunch, todos os objetos físicos deixarão de existir. Ou seja, todo objeto que ocupa lugar no espaço ocupa também lugar no tempo. Nenhum objeto que ocupa lugar no espaço é eterno. Todos os objetos que possuem referibilidade espacial também possuem referibilidade temporal. Então, não existem objetos que ocupem apenas lugar no espaço e não ocupem lugar no tempo. E existem objetos que ocupam lugar no tempo e não ocupam lugar no espaço? Então, pensem vocês, eu sempre coloco o exemplo de um elefante amarelo com bolinhas azuis dançando o cancan no Equador. Se vocês pensarem nesse objeto, esse objeto existe na mente de vocês. Mas ele está ocupando espaço, ele está lá na linha do Equador, ele está dançando cancan? Não. Ele apenas existe na nossa imaginação, apenas existe como um produto que nós criamos na nossa ideia. E isso ele se diferencia do objeto ideal, porque o objeto ideal ele tem uma existência autônoma, porque ele é eterno. Por isso que seria o mundo das ideias de Platão. Os objetos meramente psíquicos são aqueles objetos gerados pela nossa ideia, pelo nosso pensamento, mas que a partir do momento que nós esquecermos dele, eles não existem mais. Então, toda a sensação de medo, raiva, todas as emoções, os nossos pensamentos mais vulgares, os nossos pensamentos mais bem elaborados, eles são objetos psíquicos. Eles existem apenas, desculpe novamente, apenas enquanto nós pensarmos neles. Depois de um momento, eles não passam a não existir mais. Então, por isso que eu tenho aqui o objeto físico, ocupa lugar no espaço e no tempo, o objeto psíquico ocupa apenas um lugar no tempo, o objeto ideal não ocupa lugar nem no espaço nem no tempo. E o que é o objeto cultural? O objeto cultural é qualquer objeto físico, psíquico e ideal ao qual você atribui um valor. E o que é atribuir um valor? Atribuir um valor é atribuir um significado, é atribuir uma identidade, é atribuir alguma realidade que não existe naquele próprio objeto. E essa é justamente a atividade humana. Por exemplo, eu estou olhando a porta aqui de onde eu estou. Esta porta, ela pode significar, para mim, a porta é uma porta de madeira, é um objeto físico que está ali. Enquanto objeto físico não tem dúvidas. Não é um objeto psíquico porque ela existe no espaço e no tempo. Não é apenas fruto da minha imaginação. Não é um objeto ideal porque ela pode ser destruída. Ou seja, ela não tem a perenidade do objeto ideal. Então, é um objeto físico. Só que esse objeto físico, esta porta, ela significa que ela está me protegendo ou esta porta significa que ela está me prendendo? Qual é o significado que nós damos a esta porta? Para mim, a porta ela está me protegendo do frio, do barulho, etc. Para uma outra pessoa, a mesma porta poderia ter um outro significado. Isto quer dizer que a gente deva promover a completa relativização da realidade? Pelo contrário, a gente deve compreender que nós atribuímos valores à realidade que não são necessariamente intrínsecos a esta realidade. Esses valores são determinados por nós, por isso eles são culturais.
Lembrar sempre, cultura é aquilo que a gente cultiva. Por isso que tem cultura de feijão, cultura de arroz. Cultura significa você cultivar valores, significados, sentidos em uma determinada realidade. Então, objeto cultural nada mais é do que um objeto físico, psíquico ideal, ao qual você atribui um valor. O valor, a melhor maneira de pensar na axiologia, o axis, é um eixo. Imagine um eixo infinito, que para cima é positivo e para baixo é negativo. E do lado você tem uma flechinha indicando para cima. Por isso que o valor é um ente vetorial. Eu considero o valor o ente vetorial da ação humana. O indivíduo sempre age em função de um valor. Toda vez que nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque é melhor fazer aquilo do que não fazer. Qualquer indivíduo só age porque ele acha melhor agir do que não agir, quando ele age racionalmente. Porque quando o indivíduo é irracional, ninguém sabe por que ele age. Pode ser por um motivo afetivo, pode ser por um motivo tradicional, sempre fizeram daquela maneira, ele não sabe. Mas quando o indivíduo é racional, ele só age porque é melhor fazer aquilo do que não fazer nada. Por isso que o ente vetorial, ele te dá uma direção na ação humana. Por isso que o objeto cultural, você atribui valores à realidade e esses valores vão também determinar o seu comportamento. Então, até aqui a gente compreendeu objeto físico, referibilidade espacial temporal, objeto psíquico, referibilidade meramente temporal, objeto ideal não possui referibilidade nem espacial nem temporal, e o objeto cultural é qualquer objeto físico, psíquico ideal, ao qual você atribui um valor, um significado, um sentido. Aí a questão é a seguinte, desses objetos, em quais deles nós realizamos poder sobre esse objeto? Então, por exemplo, objeto físico, eu posso pegar aqui, sei lá, o telefone, peguei o telefone e chacoalhei, minha mão. Então, nós temos poder claro sobre objetos físicos. E dos objetos físicos, nós vamos fazer duas classificações, porque é uma dignidade inerente em uma delas. Objetos físicos são dois. Todos os bens do mundo, então casa, carro, livro, Kindle, celular, as coisas do mundo, e nós nos relacionamos com as coisas do mundo, nós precisamos do teto para dormir, porque uma coisa que eu sempre digo, é muita arrogância intelectual você achar que os bens materiais não são necessários. Se você estivesse passando fome, você mal iria conseguir pensar. Inclusive, o indivíduo, quando não consegue se alimentar direito na infância, ele normalmente vai chegar a uma vida adulta com o QI um pouco diminuído. Então, é muita arrogância intelectual achar que os bens materiais não sejam necessários. E é muito materialismo, é muita superfície espiritual achar que apenas os bens materiais são necessários. Mas, de qualquer maneira, existem dois tipos de objetos físicos. O corpo humano, ele possui uma dignidade, uma especificidade em relação ao poder, e todos os outros bens materiais do mundo. E dos objetos psíquicos, nós temos o poder de mudar a ideia de uma pessoa, de fazer ela acreditar, deixar de pensar, mudar de opinião, mudar de vontades. Você pode conversar com a pessoa e persuadir a pessoa. Persuadir é você convencer, é você fazer com que a pessoa pense diferente. Convencer é você, junto com a pessoa, mudar de opinião sobre uma determinada ideia. Então, dos objetos que nós compreendemos físico, psíquico e ideal, que os culturais não contam, porque o cultural é qual você atribui valor, do físico, psíquico e ideal, você tem poder sobre os objetos físicos e poder sobre os objetos psíquicos. Você não tem poder sobre o objeto ideal. Você não pode modificar um triângulo, você não pode modificar uma relação matemática. Você pode utilizar o triângulo para produzir poder, poder de conhecimento, mas poder sobre o triângulo você não tem. Você não consegue modificar o triângulo. O triângulo, ele não possui referibilidade temporal. Ele é imutável. Então, nós temos poderes, capacidade de ação, capacidade de exercer o domínio perante os objetos físicos, que a gente vai denominar poder de império, quando é o corpo humano, e poder de dieta, quando são os bens da realidade, os bens do mundo, e objetos psíquicos, quando a gente tiver o poder, o domínio sobre a consciência dos outros indivíduos. Então, nós trazemos do Big Bang os objetos, dos objetos, os tipos e poderes que nós temos. Nós temos poder sobre os objetos físicos e psíquicos. Dos objetos físicos, nós temos o corpo humano e os bens do mundo, os bens econômicos, e sobre o objeto psíquico é o poder sobre a consciência do indivíduo. Nisso, nós traduzimos a teoria do poder olaviana. A teoria do poder Olavo, ela é trazida por poder império, poder de dieta e poder de igreja.
E esses poderes, eles têm sempre uma modalidade ativa e uma modalidade passiva. Modalidade ativa é quando você está concentrando esse poder, quando poucas pessoas têm capacidade de exercer aquele tipo de poder. Já a modalidade passiva é o contrário, é quando você distribui esse poder para toda a população, para todas as pessoas em geral. Então nós temos o poder império, lembre, o poder império é o poder sobre o corpo humano, é o poder sobre o objeto físico, o corpo humano. O poder de dieta é o poder sobre os bens da natureza, sobre as coisas que existem no mundo. E o poder de igreja, notem, não é no sentido religioso, é no sentido espiritual de que o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de perceber a realidade e agir conforme esta realidade que é percebida. A nossa inteligência é a nossa vontade. Porque o indivíduo ele não é um bicho que apenas reage em relação ao mundo. O indivíduo pode projetar perante o mundo e pode agir de uma forma organizada, de uma forma planejada. Então, o poder império, o poder sobre o corpo, o poder de dieta, o poder sobre os bens da natureza, e o poder de igreja, o poder sobre a consciência humana. O poder império é também chamado de Assembleia dos Fortes, porque se caracteriza justamente pela capacidade de exercer o poder sobre o corpo humano. Então, quando alguém aponta uma arma na sua cabeça, ele está exercendo o poder império. Não é um poder império legítimo, mas é um poder império. E quem é que pode acumular este poder de destruir corpos, de mandar nos corpos? Que, por exemplo, se você estiver na tua casa desenvolvendo uma nova bomba que vai matar milhões de pessoas, você vai preso. Agora, se você for um engenheiro militar e estiver trabalhando para o exército, você ganha uma medalha. Ou seja, há um grupo de pessoas destinado a desenvolver instrumentos que aprimorem o poder de destruição do corpo humano. Este é o poder império. E a modalidade ativa é justamente as pessoas que podem exercer esse poder, excluindo todos os outros. Eu coloquei aqui Forças Armadas, mas apenas um modo analógico. Forças Armadas inclui todas as forças policiais, polícia rodoviária, polícia civil, polícia militar. A modalidade ativa é aquele grupo de pessoas legitimamente dedicados a desenvolver novas formas de controlar o corpo humano, seja pela morte, seja pela algema, seja pela ameaça, ameaça do corpo humano. Notem que aí não há vontade do indivíduo. A participação do indivíduo ao sofrer um poder das suas armadas, a vontade do indivíduo é irrelevante. Você determina o controle do poder sobre o corpo dos indivíduos, independentemente da vontade individual. Por isso que eu coloquei Forças Armadas. E por que a modalidade passiva é o poder judiciário? A modalidade passiva do poder império, o poder judiciário, a Assembleia dos Fortes, por quê? Porque por meio do poder judiciário, você consegue determinar o comportamento dos outros indivíduos, independentemente da vontade deles. Então, quando você vai lá e fala, ó, eu empresto um livro para o meu querido amigo Marcos. O Marcos não me devolve. Eu vou lá, fico bravo e falo, ó, Marcos, eu tô brabão com você. Eu posso ir na casa dele, chutar a porta. Bom, primeiro eu não posso nem chutar a porta, mas posso bater na porta para derrubar e pegar o livro? Não posso. O que eu faço? Eu falo, ó, juiz, emprestei o livro para o Marcos, está aqui a prova, tal, etc., ele não está me devolvendo. Daí o juiz vai falar, Marcos, a verdade é que ele emprestaram o livro, não devolveu, que é o chamado processo. Daí o Marcos vai lá e vai. Marcos é citado, né? O juiz perguntando, é verdade isso? O Marcos vai lá e contesta. Não, não é bem assim, ele disse que era meu, era presente, conta o caô dele. Aí o juiz fala, ó, eu sinto que o Marcos está mentindo, então eu estou dizendo aqui, meu sentimento em relação a essa realidade é que o Marcos está mentindo, então o Marcos é obrigado a devolver o livro. Por isso que o nome é sentença, inclusive. Né? No segundo grau é acórdão, porque normalmente a decisão é colegiada. Os desembargadores, normalmente, entram em um acordo em relação àquela decisão. Então, o que acontece? É o poder que você tem de determinar o comportamento do outro. Só que é o seguinte, se aquela sentença, no final das contas, não tiver implícita a garantia de que se a outra parte não cumprir, o Poder Judiciário vai lá e derruba a casa do cara e pega as coisas, aquela sentença não vale nada. Aquela sentença vale um poema. É uma carta de boas intenções. A sentença, o Poder Judiciário só exerce o seu poder porque ele é garantido pelas Forças Armadas, porque ele é garantido pelas forças policiais. Se não tivessem as forças policiais no fundo, para que serviria o Poder Judiciário? Para nada. Porque ele iria fazer uma declaração e ninguém iria cumprir.
Entrou aqui um amigo meu, ele é criminalista, um excelente criminalista, e ele sabe, os clientes dele, quando algum deles for preso, ele vai dizer, não, o juiz falou para eu ser preso, eu vou lá tranquilão. Às vezes não, às vezes acontece que tem que ir lá, oficial justiça, a pessoa tenta fugir, vai a polícia, prende o cara, entendem? Então, o poder império tem que compreender isso. Você determina o comportamento do indivíduo, do corpo do indivíduo, independentemente da vontade dele, seja pela ameaça física direta das Forças Armadas ou pela indireta do Poder Judiciário. O Poder Judiciário determina qual é a justiça a ser aplicada no caso concreto, qual é a norma a ser aplicada ao caso concreto, qual é o comportamento normal a ser aplicado ao caso concreto. Por isso que o nome é norma. Norma é aquilo que é considerado normal, ou seja, o que a maioria faz. Se você impressa, é normal devolver. E se você realiza um ato tão nocivo à própria sociedade, não basta, você não está mais sendo civilizado. Então, quando você realiza, assim, eu fui comprar e não paguei. É um problema civilizatório normal, você não está sendo incivilizado por causa disso. É um problema de direito civil. Agora, quando você age de uma maneira tão repugnante perante o direito, o que acontece? Aquilo que você faz é tão repugnante, é tão ruim, a tua conduta é tão ruim, que não é uma questão de civilidade. Você não está sendo mais civilizado, você não está sendo mais direito civil. Tem que receber uma pena por causa disso. Por isso que o nome é direito penal. Porque o teu comportamento é tão horroroso perante a sociedade que você merece receber uma pena. Então, o poder império é isso. O poder império é essa capacidade de determinar o comportamento do indivíduo independentemente da vontade dele. Modalidade ativa que concentra esse poder às Forças Armadas, modalidade passiva que passa esse poder a cada um de nós. Todo mundo tem o poder, capacidade de ir perante o judiciário e pedir algum direito. Se esse direito for reconhecido, o próprio poder judiciário move a máquina estatal, que no último dos casos, está representado pelas Forças Armadas, Polícia, etc., para garantir que aquela sentença seja cumprida, que é o cumprimento de sentença. Legal. Em relação ao poder de dieta, o que significa dieta não é dieta de ausência de comida, mas é a maneira como você se alimenta. É a maneira como os bens são produzidos, como os bens são distribuídos, como as pessoas se comportam em função dos bens da realidade. Então, quando você vai realizar um contrato, quando você vai trabalhar, quando você vai comprar alguma coisa, você está dentro do poder de dieta. O poder de dieta é justamente este poder que você tem de relacionamento perante os bens. E a tua vontade já é uma vontade recíproca. Porque, por exemplo, quantos de nós realmente adoram acordar cedo todo dia e ir trabalhar? Poucas pessoas gostam. Tem um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que eu só estou vendo aqui no númerozinho, que inclusive é professor, tem horas que ele chega em casa e chora. Ele fala, não dá. Eu sei, fui professor há 10 anos, a gente sabe, tem vezes que a gente não tem como. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente trabalha? A gente trabalha para adquirir poder de dieta, para a gente ter a capacidade de amealhar os bens que estão na sociedade, que estão na economia. Economia deve ser entendido próximo de ecologia. Eco significa casa. Então, ecologia é a lógica da casa, como a casa funciona. Se a gente tratar mal o meio ambiente, tratar mal o mundo, de uma certa maneira, pode acabar. E economia é as normas da casa, ou seja, como que é determinado o comportamento do indivíduo em função dos bens da sociedade. Por exemplo, se você está com sede agora, quanto que vale um copo de água para vocês que estão ouvindo? Quase nada. Vocês vão para a cozinha e pegam um copo d'água. Eu tenho um copo aqui do meu lado, não vale quase nada. Agora, quanto que vale um copo de água para vocês no meio do deserto do Saara? Vale muito mais. E quanto vale um copo d'água para vocês no meio do deserto do Saara e vocês estão com sede? Este copo vale muito mais. Ou seja, há certas normas nas relações econômicas. Normalmente se entende economia apenas como economia financeira, juros. Não, economia é como a casa funciona. E você não pode ser tão arrogante a ponto de achar que as coisas não funcionam assim. Porque você funciona assim. Inclusive psicologicamente. Quando você vai numa loja de alta grife, não é comum ter várias peças iguais uma do lado da outra. Por quê? Porque não te dá aquela sensação de raridade. Aquela peça não está acabando. Tem várias peças iguais. Eu não vou comprar nada exclusivo, não vai ser nada apenas meu. Quando você vai numa loja que tem vários bens e todos iguais, já sabe que normalmente é uma loja para mais baixo poder aquisitivo. A pessoa finalmente pode comprar e vai comprar aquilo. Quando a pessoa pode realmente escolher, ela quer o quê? Exclusividade.
ela quer raridade. Então, o poder de dieta tem uma série de regras que determinam como que a casa funciona. E a casa não é apenas economia doméstica, é casa no comportamento dos indivíduos. Por isso que é a Assembleia dos Ricos. E isto só pode ser bem compreendido por meio da praxeologia. Se você não estuda a praxeologia, von Mises, da Escola Austríaca de Economia, você não entende. E para entender a Escola Austríaca de Economia, você tem que estudar a Escola de Salamanca, que é da Escolástica Tardia, que foi quando a gente começou a desenvolver de uma maneira muito ampla o conhecimento econômico. Só, por favor, não vamos ficar nem no etnocentrismo, nem no cronocentrismo. O mundo não começou agora, e agora que o mundo é maravilhoso. A gente já tinha estudos econômicos na época do Egito. A trigonometria era justamente para você medir o tamanho dos campos, para saber quanto que você iria tributar das pessoas que estavam plantando. Então a gente, sabe, tem que parar de achar que o mundo começou agora. Não, o mundo tem sempre o desenvolvimento, nós estamos dentro desse mundo e estamos submetidos, ou sob força no poder do império, ou sob necessidade no poder de dieta, qual você tem uma vontade recíproca. Eu vou trabalhar para receber o dinheiro para poder comprar o que eu preciso ou o que eu quero. Modalidade ativa, por quê? Porque é aquela concentração do poder de dieta. O nome atual é o capitalista. O capitalista é aquele que é mais pobre hoje do que será amanhã. É aquele que está sempre enriquecendo. E o assalariado é aquele indivíduo que recebe uma porçãozinha do capitalista, que é o salário, e daí ele gasta e sobrevive até o final do mês. O rico pensa no último prato de comida, o pobre pensa no próximo prato de comida. Essa é uma das maiores diferenças entre os dois. Porque se você olhar, ainda mais no Brasil, a nossa classe mais altas, elas não têm preocupação nenhuma com o Brasil. Venderiam o Brasil em um piscar de olhos. Entende? Fácil. E esse é um dos problemas que causa o Brasil ser o quintal do resto do mundo. Mas voltando, compreender o poder de dieta é você compreender a praxeologia, como os indivíduos se comportam. E não apenas ficar naquela visão de que não, a economia é feia, oprime. Isso daí esse tipo de assunto não é um assunto que não cabe aqui. É um assunto que cabe numa sala de um psiquiatra. Vocês têm que entender como funciona a realidade. E a realidade funciona dessa maneira. Se está tudo muito à disposição, você não quer. As mulheres sabem disso. Se o cara se joga nos pés dela, vai querer ou não vai? Homens, se as mulheres se jogam nos seus pés, vai querer ou não? Agora você vai lá, fica um pouquinho. Você tem um senso de raridade, você vai querer lá buscar. Por quê? Porque é assim que nós nos comportamos. O poder de dieta é justamente isto, essa compreensão de como funcionam os bens no mundo e como nós nos comportamos em função desses bens. E a melhor compreensão que nós temos hoje é pela praxeologia. E o poder de igreja? O poder de igreja é considerado, a Assembleia, poder do império é a Assembleia dos Fortes, poder de dieta é a Assembleia dos Ricos, poder de igreja é a Assembleia dos Sábios. O que significa isso? Significa o poder que nós temos dentro da consciência humana. O poder que nós temos de perceber a própria realidade, que é a inteligência, que é a nossa alma, e determinar o nosso comportamento em relação à realidade que nós compreendemos. Inteligência e vontade que compõem a nossa alma. É o aspecto mais importante do indivíduo e, obviamente, o aspecto mais importante do poder. Por quê? O poder a gente imagina que é a arma. O cara apontou a arma, ele é o mais poderoso. Pois é, mas quem que disse para onde apontar aquela arma? Quem disser para onde aquela arma deve ser apontada é muito mais poderoso para quem do que quem aponta a arma. Porque eu posso controlar daí um exército, se eu controlar o pensamento das pessoas. Então, a capacidade de controlar a sua própria consciência e a consciência dos outros está no poder da igreja. E esse poder é o poder fundamental do indivíduo. Por isso que é a Assembleia dos Sábios. O que significa isso? Quando você coloca a capacidade de produção de bens culturais, significa você produzir valores, sentidos, significados, ideias. E você vai produzir. Lembra quando eu falei no início da atividade intelectual separada da atividade cultural? E aqui é uma atividade intelectual. Você está produzindo valores, está produzindo significados, está produzindo sentidos. A gente começou nas flutuações quânticas. Das flutuações quânticas, a gente passou dos objetos, poder sobre os objetos, e as formas de poder agora na teoria do poder. Você atribui sentidos, significados, valores perante a realidade. Essa atividade é cultura. E o que é cultura? Cultura no Brasil é entretenimento, o normal. Mas já está surgindo, e eu vejo pessoalmente isso nos últimos 10, 15 anos, já estão surgindo muitas pessoas passando dessa fase de achar que entretenimento é cultura. A gente sabe que entretenimento é bacana, música, adoro música, legal, mas isso não é a essência da cultura. A essência da cultura é a produção de valores, de significados, de ideias.
que é você o quê? Cultivar aquilo que você acha bom. Por isso que o nome é cultura. Já na modalidade passiva é tradição. Tradição é passar de uma mão a outra. Então, o telefone está numa mão, ele passa para outra mão. Isso é tradição. Então, cultura é a produção de significados e valores. E essa produção de significados, valores e sentidos são passados para os outros indivíduos. É realizada por meio da tradição. Então, por exemplo, a história. Como que a história se desenvolve? A história se desenvolve porque certas pessoas pensaram certas coisas, conseguiram adquirir poder econômico para que essas coisas forem se tornando realidades e vão adquirindo poder físico para chegar o momento a obrigar os outros a seguir aquelas determinações que eles mesmos pensaram. A história sempre tem que ser pensada de acordo com o agente da história. Sempre tem alguém agindo, tem alguém fazendo alguma coisa. Não acontece nada do nada, por estruturas vazias da realidade. Não, esse estruturalismo não funcionou muito bem. Sempre tem um indivíduo agindo, e ele age modificando a consciência do indivíduo, gerando necessidades econômicas do indivíduo, ou, no final das contas, obrigando ele a se comportar. Entenderam? Poder império, poder dieta, poder igreja. Assembleia dos fortes, Assembleia dos ricos e Assembleia dos sábios. Então, por meio do espaço-tempo, nós temos objetos, por meio dos objetos nós temos poder sobre o objeto físico e psíquico, não tem poder sobre o objeto ideal, e do objeto físico tem o corpo humano, que você tem o poder do controle do indivíduo independentemente da vontade dele, o poder de dieta, no qual é uma vontade recíproca, eu faço enquanto ação instrumental de meio para conseguir alguma coisa, ou o poder de igreja. O poder de igreja é a participação ativa da vontade do indivíduo. Por mais que ele esteja sendo enganado, e depois a gente vai até trabalhar questão de desinformação, etc., o indivíduo acredita naquela realidade e vai agir em função daquilo que ele pensa. Então, o poder essencialmente é isso. O poder é a capacidade de determinar o comportamento alheio. E quando você tem esse controle permanente, você exerce a dominação. E a dominação é exercida ou com a força bruta, ou com a força econômica, ou com a força intelectual. E isso é a teoria do poder. Com a teoria do poder, eu passei a estudar o protocolo Bezmenoviano. E foram estudos completamente independentes, em anos diferentes, etc. E o protocolo Bezmenoviano, ele funciona da seguinte maneira: é desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Esse é o protocolo, esta é a estrutura da atividade revolucionária, de acordo com Yuri Bezmenov, quando ele defectou, quando ele fugiu da União Soviética e foi para os Estados Unidos em 1900, na década de 1980, mais ou menos. Tem vídeos na internet dele falando, tem um livro dele explicando sobre isso, não é novidade nenhuma. E ele trabalhava na atividade de inteligência, ele era um 007 da União Soviética. E ele falava, moçada, vocês ficam pensando 007, com maquininha, tiro, grito. Ele falava, isso daí, quando acontece, não é 5% da atividade de inteligência. 95% da atividade de inteligência é aqui, ó, desmoralização, desestabilização, crise e normalização. O que é isso? Desmoralização é você perverter a moral dos indivíduos. E o que é moral? Moral, num conceito instrumental, como eu trago, em função da axiologia, em função da teoria cultural, da teoria dos valores, moral é aquele conjunto de valores que o indivíduo absorveu, internalizou para si mesmo. Em função de uma moral objetiva, ou seja, os valores que existem em uma determinada sociedade, você tem a tua moral subjetiva, o conjunto de valores que você internalizou, que é diferente da ética. Porque o que é a ética? A ética já vai para a desestabilização. A ética é assim, você se comporta conforme os valores determinados pelo seu papel social. Por isso que se fala que a ética, Aristóteles falava que a ética é a ciência da moral. Por quê? Porque a moral são os valores que você tem. Os valores que você aprendeu na tua família, na tua escola, nos teus amigos, onde quer que você tenha aprendido os teus valores. E você age em função desses teus valores, conscientemente ou inconscientemente. É só lembrar que você age, né, ou por tradição, ou você age por afetividade, por emoção instantânea, ou você age com ações racionais em relação a fins ou em relação a meio. Em relação racional em relação a fins, você deseja objeto, em relação a meio, que ele é um meio para você conseguir um determinado objeto. Então, o que isso significa? Desmoralização é quando você perverte os valores de uma determinada sociedade. E os valores dessa sociedade não são mais aqueles que formaram aquela própria sociedade. E esses valores, na moral objetiva, vai determinar a mudança na moral subjetiva. Então, por exemplo, um aluno pode colar numa prova? Moralmente falando, depende da moral dele. Depende da moral dele. Porque são os valores que ele internalizou.
Agora, eticamente falando, o aluno pode colar na prova? Nunca. Eticamente, o aluno nunca pode colar na prova. Por quê? Porque não são os valores dele, por melhores ou piores que sejam, são os valores determinados pelo papel social que ele exerce. Que foi justamente esse problema quando eu tive que enfrentar entre moral e ética. Que se a ética é a ciência da moral, por que a ciência não determina os mesmos comportamentos? São comportamentos dessemelhantes. E daí eu percebi, por exemplo, eticamente, você sabe de um segredo, você deve contar? Depende. Se você for psicólogo, não. Se você for advogado, não. Agora, se você for repórter, se for repórter, você deve contar o segredo, se for um segredo de relevância pública. Entende? Porque não é o que você pensa, é o valor determinado pelo seu papel social. Um outro exemplo vai ficar bem claro para a gente entender desmoralização. Imagine que você é um médico, você é um socorrista, está lá no hospital, né, um traumatologista, não sei. Está lá no hospital e chega para você uma pessoa esfaqueada, cheia de tiros, sangrando, está morrendo. Tem que clipar a pessoa, tem que parar o sangramento, não morrer de hipovolemia, aquele tipo de coisa. Agora, quando chega o policial junto e fala, ó, esse cara é um bandido, ele matou não sei quantos, cometeu maldades com pessoas não sei quantas, ele furtou, ele não sei o quê. Moralmente falando, o médico pode até olhar e falar, não, esse daí, cara, eu quero que Deus perdoe, eu vou aqui providenciar o encontro. Né? Que Deus perdoe o mais rápido possível, vai lá e peça perdão para Deus. Moralmente falando, o médico pode sentir isso. Só que, eticamente falando, o que o médico vai fazer? O médico vai tratar do paciente. Tanto que, se ele não cumprir a sua função ética, ele pode ser admoestado, suspenso e até proscrito, eliminado da sociedade de médicos. Entende a diferença entre moral e ética? Moral é o que você acredita. Da moral social, da moral objetiva, aqueles valores que você internalizou, moral subjetiva. Já a ética são os valores determinados pelo seu papel social. Então, o que é a desmoralização? A desmoralização é quando você começa a perverter os valores que existem objetivamente numa sociedade. Como assim valores que existem objetivamente numa sociedade? Por exemplo, o valor do trabalho, o valor da honestidade, o valor do esforço, o valor até da meritocracia, que é um termo muito difícil, porque qual o mérito que você tem se você foi bem alimentado, se tua família sempre te ajudou? Então, é um pouco mais difícil, mas de qualquer maneira, é o valor do esforço de si mesmo. O que a gente tem hoje? Já ouvi várias vezes. A discrepância social causa a criminalidade. Então, onde há muita concentração de renda, há muito crime. Falei, lindo, você acabou de chamar pobre de bandido. Não é? Não estou falando. Claro que você está falando. Você só não sabe que você está falando isso. Isso aí, se você for em favelas, vai ver que a maioria, 99% daquele pessoal é honesto. Porque eles estão sequestrados por um poder muito forte do Estado paralelo lá dentro. 99% daquele pessoal é honesto, moçada. Só que daí o playboyzinho que vive no conforto, não. Causa social, consciência. Não é consciência, é a perversão da consciência social. É você chamar um indivíduo que não possui recursos de bandido. Só que você não sabe disso. E teve alguém que em algum momento jogou essa ideia na tua cabeça. E você acha que não, é minha ideia refletida. Sou uma pessoa que pensa no social. Tem até lá no filme, lembra do Tropa de Elite? Consciência social, lembra aqueles paspalhos? É isso. É gente paspalha que acha que pensa pela própria cabeça, mas não. Está sendo lá controlado por quem detém o poder da igreja. Que ele vai lá e perverte a moral daquela sociedade. Ou eu me lembro, eu tinha um problema desse quando era menor, e eu sempre falo, quando eu falo com os alunos, nossa, não acho que eu estou fora desses problemas. Eu também passo por isso, eu também tenho muitas limitações, muitas burrices, e a gente tem que enfrentar com honestidade, e com coragem, e com sobriedade. Tem que enfrentar, a gente tem que crescer, moçada. Você não pode ficar com os pensamentos que tinha quando era criança. Eu antes acreditava, quando era criança, que o empresário era aquele que explorava o trabalhador. E daí eu tive uma madrinha minha, ela falou, a gente vai lá dar emprego para a pessoa, etc. A pessoa ainda vai lá e reclama disso, que a gente explora. Isso quer dizer que não exista nunca nenhum momento de exploração? Claro que existem várias maneiras, mas não é apenas isso. Não é apenas você estar explorando o outro. Então fique lá sem o teu emprego, vai fazer o quê? Seja você um empresário, então, veja a dificuldade para sobreviver com essas leis trabalhistas, pagar 13º, que é assim, outra coisa genial.
O empresário vai lá e pega o teu custo anual e divide em 13. E você acha que eu estou recebendo o 13º. Parem para pensar. O empresário sabe o teu custo anual. Só que ele vai dividir o teu custo anual não em 12 parcelas, mas em 13 parcelas. E a 13ª parcela ele só vai pagar no final do ano. Para ele é melhor ainda, ele economiza no meio. E você se acha o gênio que eu tenho direito a 13º. Por quê? Desmoralização. É você não compreender a realidade, você não compreender a economia, não compreender como funciona o poder de dieta. Então a desmoralização ocorre dessa maneira. Tem um outro exemplo, como esse vídeo vai ser publicado, eu vou tentar ser o mais sutil possível. Daquelas pessoas que acham que são diferentes daquilo que nasceram e entram em outros esportes e começam a ganhar medalha para cima de todo mundo. Quando você chega no momento que você tem que negar o que você vê, ou você tem que negar o óbvio, toda a tradição do significado genético e tal, que a genética é racista, que a economia, que a matemática, vocês já viram isso? Tem vídeo sobre isso. Não, matemática racista, agora é matemática de matismo. Isso é desmoralização. É quando as pessoas perdem a conexão com a própria realidade. Por quê? Porque por meio do poder da igreja, você conseguiu perverter a mente do indivíduo. E quando o indivíduo já não começa a pensar mais nada direito, ocorre o que é desestabilização. Quando tudo que você pensa está errado em relação à realidade, você começa a agir de uma maneira errônea. Você começa a desestabilizar esta sociedade. Então a pessoa não vai trabalhar, fica jogando atestado, acha, não, bonito mesmo. Hoje em dia, quem é o verdadeiro punk? Moçada, o verdadeiro punk é o cara que trabalha, acorda às 5 horas da manhã, pega 2 ônibus, vai lá trabalhar, volta às 6 da tarde, às vezes no final de semana toma uma cervejinha. Esse é o cara punk, esse é o cara rock and roll. Não é o playboyzinho que não faz nada, fica lá e daí pega uma arma e vai assaltar a pessoa. Vai pegar banco, velho. Vai atrás de pessoas grandes, não vai atrás de pessoas pequenas. Então a desestabilização ocorre aqui, quando o comportamento humano, já derivado dos seus pensamentos pervertidos, ele já começa a destruir essa própria sociedade. E a sociedade se torna um bando de pessoas nem estudam e nem trabalham. Não temos hoje uma crise disso, do nem, pessoas que nem estudam. Isso é fruto do que? Da desmoralização. O indivíduo acha, não, o trabalho é só para eu ganhar o meu e pronto. Não pensa que o trabalho fortalece as suas virtudes, que o trabalho faz com que o indivíduo seja mais forte, seja mais consciente, seja mais preparado, que ele possa ter capacidade de ajudar os outros. Ele pensa, não, o trabalho é só para conseguir meu e pronto. E a vida nobre do indivíduo é o quê? A vida nobre do indivíduo é ganhar o saláriozinho dele, ficar torrando com bobagem e continuar estúpido. Que até vou voltar aqui um detalhezinho que eu não falei bem rápido. Poder do império, poder de dieta, poder da igreja determinam arquétipos do indivíduo. O que significa isso? Significa que ou você existe para lutar pela honra, para lutar pela dignidade, para proteger os mais fracos, poder do império, ou você existe para eliminar as necessidades materiais dos indivíduos, para produzir bens e valores materiais concretos para o indivíduo, produzir comida, produzir teto, produzir até diversão, produzir joguinho, produzir o próprio computador que nós temos. Então, você vive para satisfazer a necessidade dos indivíduos, que é o poder de dieta, ou você vive para buscar a verdade, e para compreendendo a verdade e transmitir aos indivíduos, que é o poder da igreja. Essas são as formas da nobreza. A nobreza da espada, a nobreza do clero, e a nobreza da... não lembro o nome, seria a nobreza da economia. E se você não vive em função da honra, não vive em função de produzir bens, e não vive em função de conhecer e produzir verdades, produzir não, declarar verdades, você vive como um escravo. O que é a escravidão? A escravidão é um indivíduo que vive apenas em função daquilo que é gostosinho para amanhã. Por exemplo, nós estamos aqui 10 horas da noite, ou o pessoal, depois quando for assistir no YouTube, a pessoa está fazendo alguma coisa muito além do que seria o fundamental para ela, está querendo elevar a própria consciência. Isso já é um sinal de não ser escravo, não viver em função apenas dos bens imediatos, dos prazerzinhos imediatos, o meu apetite concupiscível e no máximo um pouquinho de apetite irascível. É você querer buscar o que? A elevação da sua própria alma, a elevação do seu próprio indivíduo. Então, voltando. Hoje, a normalidade é no máximo para ganhar o final de semana, tal, etc. Você já está desmoralizado, a sociedade já fica desmoralizada. Com a desmoralização, ela fica desestabilizada. Isso vai gerar uma crise. O pessoal do neném, o pessoal não está tendo filhos.
E daí quem é que vai pagar das aposentadorias? E quem é que vai produzir os bens? Apesar que isso já está sendo resolvido, vamos colocar tudo na conta de robôs e as pessoas quase não vão precisar mais trabalhar, que já é crise, inclusive, da falta de trabalho. E tudo isso vai gerar uma nova normalização. O que é a normalização? Normalização é o novo normal. Vocês não viram o novo normal? Estão falando por aí? A normalização é justamente isso. Você perverte a mente, modifica o comportamento, gera uma crise na sociedade, no qual vai gerar uma normalização, um novo normal. E onde isso entra na teoria dos poderes que nós tratamos? Eu até pulei aqui. Entra justamente aqui, ó, a desmoralização, produção de discursos à cisânia. Para produzir cisânia, todos contra todos, todo mundo se odeia, todo mundo é feio, todo mundo é ruim. O mais novo odeia o mais velho não gosta do mais novo. O branco não gosta do preto, o preto não gosta do branco, o homem não gosta da mulher não gosta do homem. Ou daí nem é mais disso daí porque é elo dela. Entende? É todo mundo se odiando a todo mundo. O tecido social vai se esmaecendo. As pessoas não confiam mais nas outras, não tem mais amor pelas pessoas. E não é aquele amor sentimental. Inclusive, a gente tira da cabeça, amor não é sentimento, moçada. Amor sentimental é coisa de cachorro. Amor é a tua disposição de fazer o bem para aquele indivíduo, independentemente do que ele faça para você. O amor é a virtude de você fazer o bem aos outros, independentemente de qualquer retribuição que você tem desse bem que você está vendo, apenas por um dever transcendente. Isso é o amor. Então, a desmoralização vai justamente diminuindo isso. Quem te contrata e te dá emprego está te explorando. Ou se não contrata é porque todo mundo é... Entende? É todo mundo se odiar, para gerar a desestabilização, que é justamente a perversão da ética, que é justamente o que? A perversão do poder de dieta. E isso vai criar oportunidades de mudança para uma nova normalização e criação do poder do império. Então, vocês estão notando aqui que do Big Bang nós temos os objetos, dos objetos nós temos os tipos de poder, dos tipos de poder você se manifesta claramente em função da teoria revolucionária, de estratégia revolucionária Bezmenoviana. E isso daqui serve para quê? Para a gente ter uma compreensão global e inédita em relação à própria realidade. Porque você vai começar a olhar o mundo e vai perceber onde ele está agindo, o que ele está querendo fazer. Lembra que eu estava falando, quando eu comecei a falar do Yuri Bezmenov, que elas estão no 007, espionagem? Ele falou, 95% é desmoralização, moçada. É produzir ideias, inculcar sentimentos, é fazer com que as pessoas comecem a se odiar, comecem a não produzir, comecem a achar que é tudo igual, tanto faz. Por meio disso, você vai fazendo o quê? Os indivíduos não têm mais moralidade, e moralidade não é moralismo, moralidade é você ter aquela integridade, tanto homem quanto mulher, de saber que o que você faz é correto, é racionalmente correto. Porque quando você perde isso, você está desestabilizado, você não tem mais ética, o médico vai lá, sei lá, né, não gostei do paciente, vai lá e ó, tchau, entende? O advogado vai lá, não defende. O teu próprio papel social já não é mais exercido de uma maneira correta, e a própria sociedade vai se esfacelando. Isso vai gerar uma crise que vai permitir essa oportunidade de mudanças, uma nova normalização, no qual nós teremos um novo poder império. E lembre, poder império, modalidade ativa, FFA, modalidade passiva, poder judiciário. E isso ocorre principalmente por meio do quê? Ocorre principalmente por meio do discurso. Por isso que eu coloquei aqui no meio da teoria olaviana dos 4 discursos. O que é discurso? Discurso é uma potência humana única. É a capacidade que o ser humano tem de influenciar a mente do outro indivíduo. É realizar esta passagem do trânsito do acreditado ao acreditável, por meio do encadeamento de nexos. Daqui eu peguei do livro do professor Olavo, Aristóteles em Nova Perspectiva. E o que ele está explicando é uma teoria fantástica, absurdamente genial, porque ele explica todas as formas discursivas. Então, da mesma maneira que a gente fez classificação dos tipos de objetos que sofrem o poder, que daí são sujeitos da teoria revolucionária, aqui o professor Olavo ele faz o seguinte: é a passagem do acreditado ao acreditável, por meio do encadenamento de nexos. Ou seja, o discurso é você fazer alguém acreditar em algo. Ou seja, o discurso é sempre uma questão de credibilidade. Então, quando você fala em discurso, você fala sempre de uma credibilidade máxima e uma credibilidade mínima.
A credibilidade máxima é certeza, quando você tem certeza sobre uma determinada realidade. Já a credibilidade mínima é uma mera possibilidade. Então, por exemplo, vocês já assistiram filmes com pessoas que ficam do teu lado dizendo, mas isso não pode acontecer, mas isso só em filme sei que, e fica gargalhando? É horrível assistir filme com pessoas assim. Por quê? Porque quando você vai assistir um filme, você tem a suspension of disbelief, a suspensão da descrença. O que isso significa? Significa que você sabe que é um filme, você sabe que não é verdadeiro, mas você vai justamente suspender as suas descrenças, suspender em tudo aquilo que você acredita, para você poder ingressar no enredo do filme, ou no enredo do livro, do romance, da novela, do conto. Então lembra quando eu falei do juízo de Poquet? Ele é mais ou menos parecido nesse sentido de você suspender de saber que você sabe que você já conhece em relação ao mundo, mas você permitir conhecer um mundo novo. Por quê? Porque justamente para que serve o teatro? Para que serve um filme? Serve para você levar aquelas pessoas experiências que elas nunca teriam na sua vida normal. Então, por exemplo, você pode chegar para uma criança e dizer para ela, escuta, se você não estudar e você não trabalhar, se você não estudar agora quando criança, você vai ficar muito mal, você não vai ter profissão nenhuma, não vai conseguir trabalhar direito, não vai ter dinheiro e vai ser o resto da tua vida um sanguessuga da família. Você pode falar isso para uma criança? Não pode, você assusta a criança. Então, o que você faz? Você faz o teatrinho, você faz o filme da formiga e da cigarra. E a formiga, no verão, estava lá buscando a comidinha, guardava dentro do formigueiro, e a cigarra ficava só cantando no verão inteiro. E a formiguinha trabalhando e a cigarra cantando. Quando chega o inverno, o que aconteceu? A formiguinha tem toda a comida, está toda protegida, está tranquila, e a cigarra? A cigarra morre ao relento. Ou, para ficar mais palatável, a cigarra é convidada pela formiga, fica tocando para as formiguinhas e daí ganha comida delas. Mas o sentido é o quê? Você faz com que a criança perceba coisas que ela não pode perceber imediatamente. Entende? Para isso que servem as histórias. As histórias servem para você ampliar o seu horizonte de consciência, para você conhecer realidades que você nunca viveu. Você não precisa ser do COP, subir um morro para entender mais ou menos como vive aquele pessoal. Você lê o livro lá, Elite da Tropa, assiste o filme Tropa de Elite, ou outros filmes sobre isso, não é um filme que te diz toda a realidade, mas vai te aproximando da realidade. Para isso serve toda a literatura, para você compreender realidades que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Para isso serve toda a literatura, para isso serve o teatro. Estão entendendo a importância que tem da cultura em si mesmo? Não é só diversão, é você ampliar o seu horizonte. Nem vou comentar aqui, porque como vai ser publicado, mas vejo depois a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Por que é um Chapeuzinho Vermelho? Por que ela caminha no meio da floresta? Por que tem o lobo mau lá no final? Entende? Vocês vão entender que os significados são completamente diferentes. O Pinóquio, inclusive tem um vídeo de Jordan Peterson explicando sobre a história do Pinóquio, que é absurdamente sensacional. Uma sequência de símbolos e ideias que eu não tinha a menor ideia que poderiam estar lá dentro. Então, isso é o discurso da possibilidade, da credibilidade mínima, no qual você tem que apenas imaginar determinadas realidades. Então imagine, o discurso é a credibilidade, e a credibilidade mínima é aquela que te coloca para dentro da realidade. E depois a de credibilidade máxima é a certeza, chamada certeza apodídica, acho que está até aqui descrito como isso. É a demonstração. E o que é demonstração? É você a prova real. Sabe a prova real em matemática? 5 mais 3 é igual a 8, porque 8 menos 3 é igual a 5. A prova matemática, a descrição da prova matemática, é justa, a prova dos 9 também chamam assim, é justamente o discurso analítico. No discurso analítico, você simplesmente descreve uma certeza que você já conhece. Mas como que você chega naquela certeza? Bom, você abre o teu espírito para a realidade. Esta realidade, algumas partes você assume como sendo verdadeiras, mas você ainda não discutiu se aquilo é verdadeiro ou não. Por isso que elas são verossimilhantes. E aquelas pequenas verossimilhanças parece que é verdadeiro. Lembra quando eu falei para vocês que a causa da criminalidade é a disparidade de renda? Claro que a necessidade pode mas não é causa, e não é assim tão antecedente e consequente. É muito mais complexo do que isso. Mas a gente vai assumindo determinadas certezas, só que essas certezas têm que ser comprovadas com a realidade. Tem que ser comprovadas com certezas que são diferentes. Certezas, entre aspas, né? Que são diferentes. Ou seja, você tem que fazer uma dialética, uma discussão, uma conversa entre aquilo que você acredita e aquilo que a realidade apresenta. Aquilo que um acredita, aquilo que o outro acredita, e discutir entre eles.
Então, eu sempre falo para todo mundo, nunca discutam com pessoas que não têm vontade de conhecer a realidade e não têm a vontade de, se descobrirem que estão errados, quererem mudar de opinião. Esse tipo de pessoas você só pode ter pena, você apenas aguenta essas pessoas, fala ok e segue o barco. Você só discute com pessoas preparadas, tanto espiritualmente, tanto na vontade, quanto intelectualmente, quanto no conhecimento básico da própria realidade. Por quê? Porque tem as possibilidades, tem as verossimilhanças, e a discussão de verossimilhança é justamente discussão política, é isso. Não, vote no A, é no P. Sabe aquela discussão de eu quero vencer a discussão contra você? É a discussão de 90% da vida humana, que vive num mundo chamado retórico. O mundo mesmo intelectual é um mundo dialético, no qual você percebe, alguém diz algo, outro diz algo contrário, você confronta duas ideias, o que tem em comum você mantém, o que elas se diferem você compara com a realidade, compara com as suas experiências e chega a uma certeza. Quando você atinge essa certeza, é o máximo possível que você consegue. Então você descreve essa certeza no teu discurso analítico, que é o discurso da certeza. Por isso que eu coloquei aqui, o discurso poético, a suspensão na descrença, imaginação. Já no discurso retórico, você tem uma adesão do indivíduo momentâneo em relação ao passado, forense, em relação ao futuro deliberativo, ou sobre o presente epidídico. Em relação ao passado forense, aquilo aconteceu daquela maneira, aquela pessoa foi condenada, deve ser, não deve ser, ou quando você vai fofocar de alguém, olha o que ele fez, etc., você está querendo dizer o quê? Que aquele indivíduo é moralmente inferior ou moralmente superior. É um discurso sobre aquele indivíduo no presente, é um discurso epidídico. Ou quando você vai discutir ações no futuro, todas as leis são feitas em função deliberativa, tanto que a Câmara Legislativa tem, né, o espaço que eles vão deliberar sobre a matéria. O que é deliberar? É decidir sobre ações que vão ser realizadas no futuro. É a discussão da ação humana. Já o dialético, que tem essa participação recíproca, não é para você agir, é para você conhecer. E o analítico é para você descrever essa certeza. Quando você perverte o discurso, quando você perverte a moral, quando você perverte a própria poder império, poder diário, poder igreja, você tem justamente a estratégia cabesminoviana, que é justamente essa capacidade de você fazer o quê? De você fazer com que as pessoas comecem a acreditar no que não existe. Comecem a agir de uma maneira completamente errada, vai destruindo a economia, vai destruindo o próprio tecido social, a confiança entre os indivíduos. E eu sempre falava isso em sala de aula. Falava, alunos, eu tenho um aluno meu que está aí, ele pode comprovar. Eu falava, briguem, vocês discutam ou se odeiem. Porque quanto mais vocês estiverem desunidos, mais eu sou rei absoluto dessa sala de aula. Por quê? Porque eu posso fazer o que eu quiser, porque vocês estão desunidos. Cada um vai pensar uma coisa, discutir uma coisa, eu mando em todo mundo. Agora, se vocês se unirem, e se vocês se decidirem algo em conjunto, aí começa uma relação de equilíbrio. Por quê? Porque eu, que seria, digamos, o Estado, eu não vou ter esse poder, esse domínio sobre vocês. Que vocês, entre si, já têm uma organização. Por isso que é fugir daquela noção de fascismo, tudo no Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Não é o Estado que deve resolver, é nós conversando, nos entendendo. Como aqui o próprio grupo do Conservador ES, Conservadores, é justamente isto que é a sociedade, isso que gera aquele fruto, que é o quê? É a união dos indivíduos para a formação de uma sociedade melhor, que é realizada por cada um de nós. Esquece pau da estrutura, não sei o que, não. É cada um de nós agindo em cada pedacinho, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Cada pequena cruz que a gente carrega, cada conversa que a gente tem, cada sapinho que a gente engole, se for feito por amor a Deus, é justamente isso que nos eleva enquanto espíritos e nos leva mais próximos à eternidade. Então eu concluo dizendo, filosofia não é ficar, falou B, falou filosofia, é pensar no que seja realmente verdade. E o que eu trouxe para vocês foi a minha compreensão, fruto de anos de estudos, de que por meio do Big Bang, você consegue compreender exatamente o que acontece hoje por meio de uma rede lógica, de uma conexão de nexos que determinam que esta realidade social é uma realidade determinada de fora, uma realidade determinada pelo comportamento de cada um de nós. Então era isso que eu queria dizer, e agora, por favor, aberta a perguntas. Meu Deus, eu não sei, eu anotei um monte de coisa aqui, tá tudo muito... Tem que pensar muita coisa. Deixa eu fazer a primeira, então, que eu estou animado. Deixa eu pegar meu... No protocolo de desmoralização lá do
Gaspanuviano, em relação à Igreja Católica, a ação da teologia da libertação funciona assim ou não? Então, a teologia da libertação, que daí seria um momento que a gente conversaria pessoalmente, inclusive um dos autores da teologia da libertação faleceu semana passada. Não sei se viram isso, acho que é Gutierrez, não lembro o nome dele. Isso aqui é Gutierrez. E tem uma teoria de como ela foi formada, quem formou isso daí e por que formou. Mas a intenção é justamente essa. Por quê? Porque, assim, Jesus, ele até dizia, né, que os ricos é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. E tem uma tradução que eu vi, que o buraco da agulha significa o quê? Significa a entrada nos pórticos das cidades, que o camelo, para entrar, ele tem que baixar a cabeça. Que significa que os ricos, claro que pode ter a oportunidade de ir para o céu, mas que eles têm que ter humildade na vida, porque como o rico não tem aquela necessidade imediata dos bens, não tem que batalhar, não tem aquela cruz diária, as cruzes dele são nesse sentido materialista, que ele tem outros problemas, pode ter outros problemas, então, mas nesse sentido materialista ele está mais confortável, ele teria que ter um esforço maior, um esforço de humildade. Aquela pessoa que tem um dinheiro que acha, tá aqui. Pare, você tem um dinheiro porque você ganhou, porque você trabalhou lindo, mas o que de bom você está fazendo para isso, que humildade você teve de reconhecer que, por exemplo, como você muito bem disse no início, eu fico tranquila nessa questão de inteligência, que eu sei que nada disso é meu. Se eu tenho alguma coisa de bom, é do nosso Senhor Jesus Cristo, foi o Espírito Santo, eu já sei, então não tenho orgulho nenhum disso. Agora, quando a pessoa já tem todos os bens, ela tem que ter uma certa humildade. Então, o que você faz? Você transforma um discurso espiritual num discurso materialista. E isto é o quê? Isto não é apenas a perversão, isto é inversão total. Isto é a diferença do simbólico para o diabólico. Simbólico, sim. Sinestesia, síntese, síncope, quando você está sentindo tudo. Sinalagmático, sim, a união. Dia, próprio dia que separa a noite, diástole, quando o coração abre, assístole, quando o coração fecha, diástole, quando o coração abre, entende? Dia é separação. Simbólico significa você unir a tua consciência à própria realidade, por meio dos símbolos. Por isso que todo estudo da simbologia deve estar voltado em relação ao referente. E a perversão do estudo da simbologia é incrível. Tem poucos autores bons, a maioria se perde numas gnose que dá medo. Eu não vou nem falar o nome do autor, que era o autor da Polícia da Gnose, que via gnose em tudo. Ali tem mesmo, ali realmente tem gnose. Por quê? Porque o símbolo é justamente o quê? É a união de uma presença em relação a algo que não está presente, do algo que esteja ausente. Então, aquela noção simbólica que você tem do significado espiritual, você transforma na noção simbólica num significado material. Isso é perversão total, é inversão, é transformar o simbólico, aquilo que nos une à eternidade, literalmente para o diabólico, para aquele que nos separa da eternidade. Inclusive, isso também está liberado no meu livro e vai estar na segunda edição, que essa noção é importantíssima. O simbólico é o que te une ao real, o que te une à verdade, que te une ao caminho, que te une à vida. Isso é o simbólico. E o diabólico é o que te separa do caminho, da verdade e da vida. Então, essa noção é fundamental e a teologia da libertação, inclusive, ela já foi explicitamente condenada por Bento XVI. E daí ela não foi totalmente condenada por Bento XVI. Por quê? Porque ali, eu estava até com um livro aqui, o Desinformação, do Pacheco, e ele falava uma questão muito importante, é que quando você vai contar uma mentira, você não pode só falar mentira, porque todo mundo vai perceber na hora. Inclusive, quando tem nesta realidade sobrenatural, quando é muito explícito, dificilmente aquilo é real. Os caras ficam lá, cruz de cabeça para baixo. Isso é São Pedro, seu tongo. Cruz de cabeça para baixo não é diabólico. Diabólico é tua burrice, é tua incapacidade de saber o mínimo, entende? Então, a questão é justamente assim, se você impede o indivíduo de perceber a verdade, você vai justamente gerar desmoralização. E a teologia da libertação é aquilo. Ela não poderia ser mentirosa em tudo. Se ela fosse mentirosa em tudo, ninguém ia acreditar em nada. Eu Então, queria ela é falar também mentirosa sobre o ataque ao clero, que eles em falam. pontos essenciais. O ataque ao clero começou. Desmoralização do clero. Se você olhar bem, a desmoralização do clero começou quando o clero começou a existir. Sim. Né? Então, se você olhar bem, antes a gente era jogado aos leões.
Agora até melhor, agora só chamam a gente de feio, chato, bobo, taxista, aquelas coisas todas. Entende? Então, a desmoralização do clero, ela foi muito explícita no período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um período explícito. Por quê? Porque a gente já estava, né, seguindo no modernismo, no romantismo, aquele bando de playboyzinho que foi para a cidade, né? E a gente foi gerando que não, essas certezas, metafísica, invenção, não, o que tem aqui é o nosso querido Kant, o Hegel, qual que é a elevação final do estado, do espírito? É o Estado, que era justamente para conformar, para fazer a união do Estado alemão. Então, do clero específico, digamos, a atualização explícita no mundo ocidental foi muito forte na Revolução Francesa. Mas se você olhar, começou lá em 1508, né? Com aquele figurinha lá que pregou lá. Aliás, pregar tese, você sabe que tudo quanto é padre. 1517, Lutero. Em 1517. Todo mundo pregava teses, não foi uma coisa que só ele fez. E daí ele veio do nominalismo. Daí você tem que entender como que é possível o nominalismo. O nominalismo, ele veio de uma vertente filosófica, do qual eu não vou falar o nome, mas é assim, para nós, o Deus católico é aquele, né? Ele criou a realidade e ele deve obedecer a essa própria realidade que ele criou. Agora, por um outro Deus, não, aquela fruta caiu porque o Deus dele lá decidiu que tinha que ter caído, aquele outro decidiu porque... Então não há universais no ser. Entende? Então, quando não há universais no ser, não há universais no conceito. Se não há universais no conceito, você entra no nominalismo. O nominalismo permitiu com que o próprio sentido do cristianismo fosse assim, não, o cristianismo é o que está ali escrito, porque se não está escrito, não está ali, não existe. Como era possível a existência do positivismo sem esse nosso figurinha de 1500 e bolinha? Entende de onde surgiu o positivismo? A própria noção que toda a realidade está dentro de um livro, está dentro de uma linguagem, não dentro de toda uma tradição e de um monte de informações e certezas que não são geradas na interpretação de um texto, porque um texto pode ser entendido de várias maneiras diferentes. O texto tem que ser entendido num contexto, e este contexto nos leva a, no nosso caso, nosso Senhor Jesus Cristo, entende? Então, como que surgiu aquilo? Surgiu com o nominalismo. Como surgiu o nominalismo? Como surgiram todos os movimentos revolucionários? Todo o movimento revolucionário, eu falei no início, qual foi a primeira pessoa revoltada contra a realidade que disse non serviam, não servirei? É ali que começa o movimento revolucionário. É a primeira pessoa revoltada contra o mundo real e querendo achar meios de adquirir poder para mudar o mundo real. Ou que nem os gênios que querem colocar todo o poder político em cima do poder econômico. Quem é? Próximo. Desculpa. Quero? Pode ser. Não sei se ficou bem explicado. Não, ficou muito bem explicado. Só que teria que ser umas 10 aulas, mas vida que segue. Não, vida que segue. Quem é o próximo? Próxima pergunta. Pode abrir o microfone. Porque senão tem outro. Viu como é bom explicar direitinho? Todo mundo entende tudo. Tá todo mundo assustado com essa tese, cara. Entendeu? Oi? Tá todo mundo assustado. Eu sempre fico assim parado, eu falo, ou todo mundo entendeu bem, ficou legal, ou ninguém entendeu nada do que eu falei. Qual vai falar ali? Não, na verdade, eu quero agradecer mais uma vez ao Maurício e dizer o seguinte: ainda bem que vai ficar gravada, porque eu vou ter a oportunidade de voltar uma, duas vezes, entendeu? Para ir assimilando, tá? Porque você trouxe um conteúdo muito rico, tá? Um conteúdo muito rico, um conteúdo que eu confesso assim que eu preciso parar. Eu sou mais lento, entendeu, Maurício? Eu preciso parar e refletindo, tal. Mas assim, maravilhoso, cara. Eu percebi que você tem um bom tempo que você deve estar trabalhando em cima aí da. Parei com o Cooper agora, não faço mais natação, fico de bobeira aqui pensando. Se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar também pelas mensagens, que daí não aparece voz, tal, etc., caso a pessoa não queira aparecer, e pode perguntar também. Mas é aquilo que eu falei, eu tive um professor espetacular, vocês sabem quem? Professor Olavo, um amigo meu, uma pessoa fantástica, no qual eu não concordava com tudo que ele falava, e nem ele concordava com tudo que ele falava, então, sabe, a gente achava ridículo aquela adoração, ridículo, ele é o que ele trouxe de autores, ele é uma pessoa fundamental, não tem como que é, ele é incontornável, mas obviamente não era perfeito, e tanto que aqui
a teoria dele, a gente está trazendo coisas novas para ir aumentando, porque é isso. E uma das coisas que eu aprendi muito importante com eles, eu acho que as três, vamos ver. Primeiro, humildade, baixa a bola, vai ver o mundo. Segundo, amor genuíno, verdadeiro, amor real, pela realidade, pela verdade. Não é amor pelo que você pensa, não é amor pelo seu, mas amor pela realidade, olhar e comparar, e será que é isso, será que não é? Aprender a ficar quieto, parar de ficar dando pitaco, principalmente, parar de ficar o dia inteiro vendo a noticiazinha, o que aconteceu hoje, o que aconteceu, não sei o que, sabe? Cada dia tem que saber. Eu me lembro, estava falando com uma amiga minha, no aniversário dela, não sei o que, é do jogo do Tigrinho. O que é Tigrinho? Eles começaram a rir de mim, eu falei, não sei o que é Tigrinho. Daí descobri e tal, que inclusive o Brasil, o pessoal do Bolsa Família tem gasto bilhões, né, nisso, entende? Então, sabe, eu não ficar no fico do dia a dia, é que nem tem amigos meus, não quero ficar dando nomes aqui, acabaram de ter filho, é amar o filho, amar a família, amar as pessoas em volta, ser forte, ser bom, ser digno, ser prestativo, lembrar de Goethe, digno, prestativo e bom, fazer, sabe, é essa a essência da vida, e ter coragem, porque às vezes você traz algo que é completamente novo, que isso você não vai vir em lugar nenhum, e fruto de uma reflexão aí de bom tempinho. Maurício, essa questão da moral subjetiva, que é a que você internalizou, como você falou muito bem, essa é uma ideia. Mas o pessoal mais progressistas, eles falam o seguinte, falam que a moral ela é relativa e a ética ela é absoluta. Não sei se você já viu esse tipo de perspectiva, de ensino. Eu vejo muito isso em livros de ensino médio, que eu tenho que trabalhar com isso, porque eu sou de ensino médio também dessas matérias. Entendeu? Então vem textualmente lá, ó, a ética ela é absoluta, não tem como você não obedecer o seu papel, vamos assim dizer, mas a moral ela é relativa, depende de espaço, tempo e grupo. O que você poderia falar um pouco mais sobre isso? Essa ideia eu acho que está meio torta. Né? Primeiro, em questão é relativo. A verdade é relativa. Como que é? Tudo é relativo, a verdade não existe. Você vai lá dar um tapa na cara da pessoa e fala, isto não aconteceu. E relativamente falando, foi o teu rosto que bateu na minha mão, então vem aqui pedir desculpas. Você em um segundo acaba com esse problema. Claro que é verdade, claro que a moral é relativa. Ela é relativa à realidade. Ela é relativa aos fatos. Ela é relativa ao mundo. Então, esse ser relativo não diz nada. O que ele está dizendo não é que a moral é relativa, ele está dizendo que a moral que você tem, eu vou conseguir modificá-la. Então, você não precisa acreditar no que você acredita, porque o mundo que você está vendo não é um mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo que eu te digo. Não acredite no que você vê. Como que é, Groucho Marx? Não acredita nos seus olhos, acredite nas minhas palavras. Então, é apenas uma técnica bem clara da chamada desinformação. Inclusive, é chamada aqui de desordem informacional. Hoje, a modinha, a palavra de moda hoje é desordem informacional, que é justamente isso. Tem um livro muito bom, o Maquiavel Pedagogo, é esse o nome? Acho que é esse o nome. Pascal Bento. Esse mesmo. Que é justamente a ideia do quê? Você faz com que o indivíduo não tenha mais confiança na sua própria percepção imediata da realidade. Aquilo que ele está vendo não é aquilo que ele está vendo. Tá de batom é outra coisa e tem que competir junto e ganhar medalha. Era 200 e pouco quando jogava tênis, agora está em primeiro lugar no mundo. Parabéns para Elo. Entende? É perverter a realidade, é justamente isso. Então, quando eles querem dizer que é relativo, eles não estão dizendo nada, porque é sempre relativo a algo. Quando você diz relativo, é relativo a quê? Né? É relativo a algo, claro que é relativo em relação à realidade. Então, por exemplo, imagine que a gente vai lá, eu, você e o Paulo, vocês já me prometeram, agora eu posso cobrar em público, um dia passar lá aí no Espírito Santo aí. Vamos comer uma carninha. Daí então só nós, pô, a gente se destrói, né, cara? Não, aqui é moqueca. Moqueca, vamos lá e moqueca. Moqueca, para mim, em Curitiba significa outra coisa. Mandamos ver na moqueca, lindo. Agora, se nós três dá um BO, voou, a gente está no meio do deserto do Saara, estamos numa ilha que não tem nada. A moqueca, a gente vai comer da mesma maneira ou a gente vai racionar? Por quê? Porque depende da realidade. Os valores vão ser em função da disponibilidade. A praxeologia, o teu comportamento vai ser determinado conforme a realidade. Entende? Então, a questão é quando ele diz que é relativo, ele só não diz relativo a quê? No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte,
Moral relativa porque eu posso modificar a tua moral. Vem aqui, acredita em mim, não na realidade. É só isso, é técnica de desordem informacional. Acho que o Gilberto levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tá um pouquinho sumido, voltei hoje. Professor, o senhor foi falando aí, eu fui anotando aqui no HD, e não me saía da mente, toda vez que quando o senhor começou a falar do poder de império lá, eu fiquei lembrando dessas decisões últimas do Supremo Tribunal Federal e também da forma como a esquerda ela vem atuando. É muito interessante o que o senhor falou aqui e vai sempre agregando para nós, né? A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, tendo em vista essa situação que o país se encontra, né? E a gente vendo exatamente que eles vêm fazendo exatamente isso sobre a questão da cinzânia, né? Jogando todo mundo contra todo mundo, com decisões que o povo brasileiro sente revolta a cada dia. A pergunta que eu faço é o seguinte: como reverter isso, sabendo que, digamos, faltam homens que busquem a verdade, que tenham um pouco de coragem? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que eu adoro todo esse pessoal lindos. Inclusive, tem um penteado maravilhoso, sou fã. Ele chegou depois, Maurício. É? O Gilberto entrou depois de te dar aquela explicação. Depois você explica para ele. Desculpa. E o que eu posso dizer também é o seguinte, conforme diria o brilhante Barroso, que disse que o Maduro era de direita e que disse que a melhor coisa que aconteceu no mundo foi a Revolução Francesa, um brilhante historiador, o professor, ele disse assim que toda decisão é permitido você ter variações, por isso que existem decisões colegiadas, nem todo mundo deve pensar da mesma maneira. E eu sempre lembro de uma piada no ramo jurídico, que chegava o cliente lá para o advogado e falava, tô com esse problema e tal, não sei o quê. Daí o advogado, não, tá vendo essa prateleira aqui? A prateleira aqui só tem decisão a teu favor, só tem jurisprudência a teu favor, legislação a teu favor, toda a doutrina está a teu favor, não se preocupe, vamos lá entrar. Entrou com a ação e perdeu. Daí o cliente chega lá de novo no escritório do advogado, pô, como que você perdeu? Ele, não, é que o juiz leu a prateleira de baixo, que tem outras decisões, que tem outras jurisprudências, que entende? Então, por exemplo, como que a tua pergunta é o seguinte, Gilberto, a tua pergunta é como que eu vou adquirir poder para fazer o que eu quero? Essa é a tua pergunta. Então, eu acabei de explicar quais são as fontes do poder, qual é a arquitetura do poder e quais são as formas de adquirir poder. Então, o que você quer é adquirir poder. Então, é importante estar claro nisso. Então, você tem que saber quanto de poder você tem, quanto de poder as pessoas à sua volta têm e quanto que esse poder pode ser escalonado, multiplicado. Então, a tua pergunta foi, como que eu adquiro mais poder para fazer o que eu quero? Aí é conhecer a arquitetura e, por meio dela, você vai realizar os atos necessários para adquirir mais poder. Porque você só muda uma situação tendo poder maior para mudar aquela situação. Por isso que eu até falava, lembra dos alunos brigando entre si e daí o professor manda geral? Porque os alunos que têm menos poder numa sala, uma relação não é exatamente hierárquica, mas é uma relação disciplinar, estando todo mundo separado e difuso, fica fácil controlar. Estando todo mundo unido, com a vontade unívoca, no final das contas, quando essa vontade é expressada no momento único, ou em 2 turnos, mas é uma vontade expressada de uma forma remansosa, ou seja, sem agitos, todo mundo concordando com aquela vontade, fica difícil dizer que aquela vontade não é a vontade verdadeira, e daí as coisas vão se tornando novas. Não sei se eu fui bem claro. Eu posso... Uma outra pergunta. Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt e o pessoal lá do desconstrucionismo, eles entenderam esse poder da igreja, que é a modalidade ativa da cultura, que é mexer na cultura? O que você acha? Dialética negativa. Dialética negativa é justamente isso. É você desconstruir tudo. Horkheimer. Agora teve um que era muito bom, que eu queria lembrar o nome. Já veio o nome aqui. Adorno? Não era o Adorno. Eu já vou lembrar o nome. Não? Não era o Fromm. Já veio o nome. Daqui a pouco vai chegar. Que a ideia é justamente o quê? É você... Um também que é um clássico nesse assunto é o carecão lá. Eu tô lembrando de Dizzy Gillespie. Na minha cabeça eu tô com Dizzy Gillespie, é o Foucault.
Foucault, Michel Foucault. Michel Foucault, que é um exemplo clássico do quê? De que, assim, você fazer com que os indivíduos se tornem o quê? Teve um que era a natureza do fascismo, a psicologia de massas do fascismo. Se puder colocar aí no Google, ver o nome do autor. Esse foi um autor, assim, ele foi odiado pela esquerda quando ele publicou o livro. Depois descobriram, falando, opa, questão do organo, acho que era organo, o nome disso, da energia e tal, foi o que gerou o sex lib. Porque, assim, quando o indivíduo ele está É o voltado, Herbert Marcuse, não? Marcuse, a teoria William Reich. esse mesmo, William Reich. Ele, justamente, ele foi o inspirador do Marcuse. Quando ele publicou esse livro, o pessoal da esquerda odiou o William. Falou, que é isso aí, Guilherme, tá fora da casinha e tal. Daí depois foram percebendo que era verdadeiro. Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a viver em função dos seus apetites concupiscíveis e teu apetite irascível é apenas para satisfazer apetites concupiscíveis imediatos, a pessoa ela se transforma numa maquete, uma marionete do próprio mundo. Porque ela está lá, eu quero docinhos, quero balinha, eu não quero disciplina, eu não quero ordem, eu não quero dignidade, eu quero sentir o prazer imediato agora. Vira um viciado, como um viciado em crack. A única coisa que ele quer é que ele... Entendeu? Então, isso daí está bem estudado. Tem até uma escola, que eu vou lembrar o nome já também, uma escola inglesa, escola de pensamento, Instituto Tavistock. Estude o Instituto Tavistock, você vai ver os meios que você tem hoje de dominação das massas, é incrível. Veja hoje Reels. Eu conheço amigos meus que são autismo e que estão o dia inteiro hoje no Reels, tá pior que crack esse negócio, que é justamente o vício na dopamina. O padre Paulo Ricardo fez um curso sobre isso, sobre esse vício, e daí você quer surpresa, quer novidade, quer um novo, vamos, entende? E você não focaliza em mais nada, o teu déficit de atenção fica igual de um peixe. Você consegue pensar sobre o mesmo assunto durante 15 segundos. Passou de 15 segundos, você já não lembra mais qual era o assunto do início, entendeu? Então, que é justamente essa noção do que o aprimoramento do controle social, da engenharia social, hoje em dia, hoje, ainda mais hoje, com as redes sociais, no qual você tem uma consciência melhor do que os indivíduos. Por que o Facebook vale tanto, o Instagram, o Meta agora? Por que eles valem tanto? Eles valem tanto porque o produto dentro lá somos nós. Então, a elevação que a gente teve nos últimos 10, 15 anos de capacidade de engenharia social, nem sonhava antes. Então, assim, tipo, o Gramsci está pro domínio da sociedade como um Opala 4 caneco está para o domínio da Fórmula 1, entendeu? Não está errado, o sistema não está certo. Mas hoje em dia está muitas vezes mais elevado. Muitas. A Sandra levantou a mão, queria perguntar uma coisa. Sandra? Tudo bem, Maurício? Aqui é o Júlio. Estou junto com a minha mãe, a Sandra, aqui. Como estamos, meu irmão? Beleza? Vou abrir a câmera aqui rapidinho. Tudo certo? Então, eu queria comentar ali a respeito da teoria do poder, né? Você sempre comenta sobre aqueles 3 tipos ali, né? Que são esses 3 nomes que você colocou ali, que eu acho que são bastante interessantes. Mas uma coisa que eu sempre lembro, né? Parece que, na verdade, todas, eu acho que está implícito na tua teoria, né? De que todas as sociedades tradicionais têm essa divisão. Basicamente, só existem esses 3 tipos de poder, né? Eu acho que é isso que você quer dizer também, né? E, na verdade, a gente, na nossa sociedade de hoje em dia, a gente não divide, acha que existem outros tipos de poder, mas no fim das contas só existem esses mesmos 3, né? Assim como lá na Revolução Francesa, eu lembro que existia o clero, existia a nobreza, existiam os burgueses. É a mesma divisão, no fim das contas, né? Queria que você comentasse um pouco mais disso. Você falou da Índia, né, da Revolução Francesa, da Europa medieval. Então, enfim, essa trilogia, digamos, está em todos os lugares, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é minha manifestação de repúdio a esse cabelo fantástico que você está me jogando na cara e eu estou sem nenhum. Então, esse é o primeiro detalhe. Tá certo. Donos do meio de produção, donos da força de trabalho. Tá com todo aí, os donos do meio de produção. Tem que dividir, né? Então, primeiro repúdio. Segundo, foi o seguinte: a teoria originária é a teoria realmente indiana, que é a mesma teoria da medieval, que é a mesma teoria na época da Revolução Francesa, que é uma teoria de hoje.
E o que eu fiz foi justamente isso. Eu uni uma teoria de 3.000 anos, que era a teoria indiana das castas, com uma teoria que tem 3.000 anos, que é a teoria ontológica grega. Eu uni 6.000 anos de filosofia numa só, que nunca tinha sido feito antes. Eu provei, não apenas porque sempre foi assim, mas por que que é assim? É assim por causa do Big Bang, é assim porque esta é a constituição da realidade. No fundo, é que você perguntou, então eu vou dizer, no fundo, o que a gente está fazendo é uma explicitação metafísica da realidade do poder. Exatamente, você matou a charada. E agora eu contei ao vivo o que é. Essa impressão que eu tenho realmente de que hoje em dia ninguém sabe desses nomes, mas o poder continua se organizando só dessas 3 maneiras e não tem nenhuma outra, né? E quando a gente reconhece a arquitetura, quando a gente sabe os espaços, a gente sabe melhor como agir. Da onde vem, porque a gente deixa de ser o objeto inerme, que não sabe de onde vem a ação. E a gente para de sofrer ações sem saber de onde veio. Aquilo está querendo perverter a minha moral, porque, veja, moral não é moralidade, não é moralismo. Mas é você saber que você vai agir conforme o interesse real que você tem naquela determinada situação concreta. Então, a noção é justamente aumentar as armas de percepção sobre o mundo. E quando você compreende essa arquitetura, esses espaços de realização de poder, você sabe onde você deve agir e como você deve agir, e principalmente sabe muito mais como se defender contra ações que vêm externas. Que lembra que você tem o sujeito reagente, aquele que sofre ação e pode reagir a ela. Por exemplo, eu convido vocês para sair jantar. Todo mundo, beleza. Quem não quiser, não vai. O objeto é reagente. O horizonte de consciência dele está junto com o horizonte decisório, com o raio de ação. Eu faço uma ação na qual você pode reagir. Mas, às vezes, eu faço uma ação que você não pode reagir. Então, sei lá, quando você é meu empregado, eu te despeço sem justa causa e digo que foi justa causa. É uma reação que você sabe de onde que veio, só que você não tem poder para reagir. É o chamado objeto consciente. Então, você tem que buscar um poder maior para que esse poder maior possa reagir contra essa minha ação. Você busca a justiça do trabalho, tal, vai atrás de direitos trabalhistas. E, principalmente, para o objeto inerme. O que é o objeto inerme? É aquele que o horizonte decisório não está no raio de ação da ação que ele sofreu, e nem horizonte de consciência, ele nem sabe de onde que veio o tiro. Eu sempre coloco o exemplo, não sei se ainda existe hoje, boia fria, com a mecanização da lavoura, não sei se tem, mas imagine que seja boia fria, que é o exemplo que eu lembro agora que eu tenho de cabeça. Boia fria está lá colhendo cana, só que daí o governo, ele retirou o pró-álcool, não tem mais pró-álcool no Brasil, não vai ser mais produzido álcool. Então a plantação de cana vai diminuir muito, né? Porque daí, se tiver muito açúcar, o preço do açúcar vai lá embaixo, e naquela relação que a gente compreende da praxeologia das leis econômicas, o preço vai diminuir. Só que o boia fria que foi despedido, ele vai ficar brabo com... Eu ia falar com o porteiro, vai ficar brabo lá com o cara que cuida deles, como que é o nome? Acabei de esquecer o nome. O capataz. O capataz, exatamente. O boia fria vai ficar bravo com o capataz porque o capataz me despediu, que ele nem sabe que, na verdade, foi uma ação legislativa que tirou a produção de álcool, diminuiu a necessidade de colher cana-de-açúcar, então diminuiu a quantidade de trabalho, então aquela empresa está produzindo menos, precisa de menos empregado e por isso ele foi despedido. Ele não sabe de onde que veio a ação. Quando ele não sabe de onde veio a ação, ele é um objeto inerme, ele não tem nem consciência de onde veio o problema. Quanto mais ele vai poder reagir. Então, nem o horizonte de consciência chegou nele. Quanto mais o horizonte decisório e raio de ação. E a ideia, justamente, da arquitetura do poder é trazer e a gente não ser mais inerme. Porque quando está tudo organizado, fica tudo simples. Eu sei o que você está fazendo. Você está fazendo um ato de desmoralização por uma atividade de desordem informacional, que é a antiga desinformação, que está lá descrito pelo Pacheco, que está escrito pelo Alitossin, né? Alitossin, até guardei o nome dele, que eu nunca leio. No meu Kindle, não sei se acontece de vocês, não aparece o nome das pessoas. Golitsyn. Eu anotei aqui o Bezmenov, a Tchepa e o Golitsyn, que tem um livro também muito bom. Outro autor muito bom nisso é o Nyquist, Jeffrey Nyquist. Que ele escrever, leiam, porque é bom. O cara... Então, sabe? A ideia é justamente essa, porque quando a consciência sobre a realidade fica bem organizada, você consegue entender de onde que estão vindo as ações. Toda ação política você entende como acontece, por que acontece. Por que xingam tanto uma classe e por que essa classe só, qualquer coisa que faz, tem, por que então, a gente vai entendendo melhor, porque a gente sabe o espaço de realizações e atualizações do poder. Maurício,
como está ficando muito longo, e para depois postar é melhor que ele seja um pouco menor, faça uma consideração, porque aí eu paro a gravação, quem quiser continuar conversando, continua, mas sem estar gravando o restante. Ok? Faz uma gravação e depois eu finalizo aqui. Considerações finais. A última coisa que eu quero dizer. A única coisa que importa neste mundo é o amor. Amém. E amor não é paixão. Paixão é sentimentalismo. Amor, você ser forte o suficiente para fazer o bem aos outros e para que no final das contas reconheça que o único dever neste mundo é um dever transcendente que nos reúna ao amor eterno, ao amor divino. Todo o resto é detalhe e instrumento. Maravilha. Nosso grupo de estudo, Conservador S, mais uma vez, temos só que agradecer a você, Maurício, pela esse momento que você está conosco sempre, bem também o D'Artagnan e os demais que sempre estão conosco, nos ajudando, fez com que o grupo crescesse muito e, para nós aqui do Espírito Santo, abrindo muitos horizontes. Queremos contar com você numa outra oportunidade, quando você tiver com mais tempo, tá bom? E o Paulo concorda comigo, assim que você puder estar no Espírito Santo, que o D'Artagnan já veio, você vai ser bem recebido por nós também aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Vou fazer aqui os fechamentos. A Emanuele também agradece ali. Você está vendo aí que está todo mundo assim. E, meu amigo, essa noite foi uma noite difícil, porque é tanta coisa, tanta informação para a gente poder processar. Muito obrigado e boa noite a todos. Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho, porque agora que é a parte mais complicada.